Saudações a todos, aos alunos do curso técnico em Química, da modalidade EAD do Instituto Federal do Piauí. Eu sou o professor Oscar e vou ministrar a disciplina de Química Orgânica Experimental. Falar um pouco da minha formação. Eu sou licenciado em Química pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em Ciências Farmacêuticas, também pela UFP, e atualmente eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Biotecnologia. Bem, eu atuo nas áreas de pesquisa de produtos naturais, antioxidantes e realizo alguns trabalhos de investigação na área de educação como ensino de Química. A nossa disciplina, Química Orgânica Experimental, ela é de 45 horas e temos como objetivo conhecer as principais técnicas de química orgânica em laboratório de química orgânica, bem como a caracterização e síntese de compostos orgânicos. O nosso primeiro conteúdo a ser abordado são as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Bem, dentre os principais fatores que influenciam as propriedades físicas dos compostos orgânicos, temos o tamanho das moléculas e o tipo de interação entre essas moléculas. Falando dessas interações, também chamadas de forças intermoleculares, de antemão a gente já pode adiantar que são interações fracas, que são interações entre moléculas, diferente das ligações covalentes e das ligações iônicas, que são ligações fortes. Essas interações são mais comuns em compostos orgânicos. Bem, durante a mudança de estado físico dessas moléculas, essas forças, essas interações intermoleculares, elas são rompidas ou então são formadas. Quando há mudança do estado físico desses compostos, ocorre o fornecimento ou a retirada de energia, que é proporcional à intensidade das forças intermoleculares. Então, se eu tenho uma molécula e essas moléculas elas possuem uma interação muito forte, então, consequentemente, para haver uma mudança de estado físico, eu vou necessitar de adição de uma quantidade maior de energia, por conta dessa força intermolecular bastante elevada. Em resumo, dessas forças intermoleculares, nós temos que, quanto maior a intensidade dessas forças intermoleculares, maior será necessário a quantidade de energia para que possa haver a mudança do estado físico. E, consequentemente, maior será a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição desses compostos. As forças intermoleculares, também chamadas de forças de Van der Waals, comumente ocorridas em compostos orgânicos, são classificadas em dipolo induzido, dipolo permanente ou somente dipolo-dipolo, e as pontes de hidrogênio, também chamadas de ligações de hidrogênio. Falando sobre as ligações de polo induzido, são interações características de moléculas polares, porém ela ocorre em todos os tipos de moléculas, mas exclusivamente as moléculas polares, elas só fazem esse tipo de interação de polo induzido, e ela ocorre tanto no estado sólido como no estado líquido. Então, há uma aproximação das moléculas, ocorre a deformação nas suas nuvens eletrônicas, originando polos. E essas moléculas, por serem apolares, elas possuem uma densidade eletrônica, uma distribuição eletrônica uniforme. Então, quando há aproximação dessas moléculas, essas nuvens eletrônicas, elas ocorrem uma deformação e, dessa forma, há a formação de polos induzidos. Na ilustração, podemos perceber a representação das nuvens eletrônicas dessas moléculas polares, certo? Quando há a aproximação dessas moléculas, há a distorção do seu campo eletrônico, formando polos positivos e polos negativos. E essa interação entre o polo positivo induzido de uma molécula com o polo negativo induzido da outra molécula, essa interação chamamos de dipolo induzido. Algumas moléculas que comumente possuem esse tipo de interação, gás hidrogênio, o iodo, o dióxido de carbono, cloreto de carbono,
gás metano, gás etano. Então, comumente, os hidrocarbonetos, que são moléculas apolares, eles possuem somente esse tipo de interação, porque eles não têm diferença de eletronegatividade na sua estrutura. A outra interação, dipolo permanente e dipolo permanente, é chamada também de dipolo-dipolo. Ela é uma interação característica de moléculas polares e ocorre entre os polos permanentes presentes nesse tipo de molécula. A atração dipolo-dipolo forçam as moléculas a se orientarem de modo que a extremidade positiva de uma molécula se direcione para a extremidade negativa de outra molécula. Então, como sabemos, moléculas polares elas possuem polos. Então, quando um polo positivo de uma molécula força a atração do polo negativo de outra molécula e assim sucessivamente. Como podemos perceber na ilustração, temos 3 moléculas aqui polares, mostrando já a representação do polo positivo e o polo negativo. E o que percebemos é que o polo negativo da primeira molécula atrai o polo positivo da segunda molécula, que, consequentemente, o seu polo negativo atrai o positivo da terceira molécula. Então, esse tipo de interação chamamos de interação dipolo-dipolo, que é uma interação um pouco mais forte que a interação de polo induzido. Temos aqui os compostos orgânicos que comumente possuem esse tipo de interação: aldeídos, cetonas, haletos orgânicos e éter. O que percebemos na estrutura desses compostos são a formação desses polos que acabamos de ilustrar, um polo positivo e um polo negativo. O polo negativo desses compostos orgânicos normalmente é ocasionado por uma molécula altamente eletronegativa, como no caso aqui dos aldeídos, o oxigênio. Bom, e a terceira interação, né, que é a ponte de hidrogênio, também chamada de ligação de hidrogênio. Ela é um tipo de interação de polo-dipolo, só que bem mais intensa, e ela ocorre quando há a ligação do átomo de hidrogênio com átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Esse tipo de ligação, como eu tenho a ligação do hidrogênio com átomos altamente eletronegativos, ele vai formar, né, vai originar um polo muito mais acentuado do que a ligação de polo-dipolo. Por isso, essa ligação é a interação mais forte dentre as forças de Van der Waals. Aqui na estrutura, podemos perceber a ilustração das pontes de hidrogênio formadas pela água. No canto superior esquerdo, a molécula de água com seus polos positivos e negativos, os hidrogênios com os polos positivos e os 2 pares de elétrons desemparelhados com os polos negativos. Então, a molécula de água ela consegue formar essa interação ponte de hidrogênio, representada por esse tracejado, entre o hidrogênio da molécula e os pares desemparelhados do oxigênio da molécula. Então, quando se refere aos tamanhos da molécula, que também é um interferente, né, às propriedades físicas dos compostos orgânicos, podemos generalizar que quanto maior o tamanho da molécula, maior será a sua superfície. Então, se eu tenho uma superfície maior, essa superfície ela vai poder formar mais interações, maior será a interação e, consequentemente, maior o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, resumindo de forma geral, quando eu tenho moléculas com tamanhos aproximados, quanto maior for a intensidade das forças intermoleculares, maior será seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Então, se eu tenho moléculas orgânicas com intensidades maiores, né, da ligação, eu vou necessitar de uma quantidade maior de energia para que essas moléculas elas sejam separadas. Então, se eu preciso de uma quantidade maior de energia para que essas moléculas consigam mudar de estado, do estado físico, então, consequentemente, seu ponto de ebulição e ponto de fusão serão maiores. Como podemos perceber aqui na ilustração, os tipos de interações da maior para a menor. Então, nós temos ponte de hidrogênio, como sendo a interação mais forte, seguida de dipolo-dipolo, e a mais frágil, dipolo induzido.
Bem, para moléculas do mesmo tipo de interação, temos que quanto maior for o tamanho da molécula, maior será o seu ponto de ebulição. Como já falamos, então maior a quantidade da cadeia carbônica, maior serão a quantidade de interações, então vai dificultar aí a passagem de estado dessa molécula e, consequentemente, eu vou ter um maior ponto de fusão e um maior ponto de ebulição dessas moléculas, que possuem o mesmo tipo de interação. Nesse quadro resumo, nós temos aqui uns valores experimentais de compostos álcool e éter, de 2 isômeros, e o que podemos perceber é que nos compostos da função álcool, eu tenho um ponto de fusão, um ponto de ebulição mais elevado que o seu respectivo éter. Esse fato pode ser explicado porque, como sabemos, os éteres eles possuem um tipo de interação dipolo-dipolo, que é uma interação um pouco mais frágil, e os álcools eles conseguem formar interações pontes de hidrogênio, que são interações fortes. Consequentemente, eles possuem ponto de fusão e ponto de ebulição maiores. De um modo geral, os hidrocarbonetos eles são apolares, só que a substituição dos átomos de hidrogênio por outros átomos ou conjunto de átomos ocorre uma mudança na polarização dessas moléculas. Então, de uma forma geral, outros compostos diferentes de hidrocarboneto, comumente eles possuem propriedades polares. Neste quadro resumo, podemos perceber que os hidrocarbonetos eles possuem interação dipolo induzido, quanto que aldeídos, cetonas e aletos possuem interação dipolo-dipolo, por serem moléculas que formam polos. Já os álcools, ácidos carboxílicos e aminas, eles formam ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio. De acordo com esse quadro, a gente pode sugerir que os hidrocarbonetos, por terem uma interação bem mais fraca, eles vão possuir pontos de fusão, pontos de ebulição menores que os outros compostos. Já os compostos que formam ponte de hidrogênio, a gente pode inferir que esses compostos eles vão ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição maior que os outros compostos, porque eles possuem uma interação mais forte. Nesse exemplo, temos estruturas que possuem o mesmo esqueleto carbônico e grupos funcionais diferentes, e os seus respectivos pontos de ebulição. O que podemos perceber é que o etanol ele possui um ponto de ebulição bem mais alto que o etano e o etanol, porque ele possui uma interação bem mais forte. Outra propriedade importante é a solubilidade, e temos que a solubilidade dos compostos orgânicos ela depende das forças intermoleculares, porque as substâncias elas tendem a se dissolver em moléculas que possuem os mesmos tipos de interação. Então, de forma geral, nós temos que as substâncias polares elas tendem a se dissolver em solventes polares, e as substâncias apolares tendem a se dissolver em solventes apolares. Bem, isso é o que o senso comum chama de semelhante dissolve semelhante. Então, o fato de uma substância polar ter afinidade por um solvente polar e uma substância apolar ter uma afinidade por um solvente apolar é o princípio das principais técnicas de separação, de isolamento e purificação de química orgânica. Bem, o solvente polar mais importante é a água. Ele é considerado o solvente universal. Isso porque a água ela possui a propriedade de solubilizar vários tipos de compostos. Dentre os solventes orgânicos mais comuns, temos o álcool comum, o etanol. Ele é formado por uma mistura homogênea entre álcool e água. Isso ocorre devido à possibilidade de o etanol formar pontes de hidrogênio com a água. Aqui temos a ilustração, abaixo representada, entre um álcool formando uma ponte de hidrogênio com um elétron desemparelhado da água. Então, através dessa formação dessa ponte de hidrogênio, a gente consegue explicar a mistura homogênea entre álcool e água. Na tabela a seguir, podemos perceber a diminuição da solubilidade dos álcools em água. Essa diminuição
ela é atribuída ao aumento da cadeia carbônica dos álcools. Como sabemos, os álcools eles possuem uma parte hidrofóbica, que é a parte apolar, que é a cadeia carbônica, e uma parte hidrofílica, que é a parte polar, que é o OH do álcool. Então, se eu tenho um aumento dessa cadeia carbônica, um aumento da parte polar da molécula, então isso vai dificultar a interação do álcool com a água e vai diminuir a sua solubilidade, que é justamente o que a gente está mostrando aqui em números, que quando eu aumento o tamanho da minha cadeia carbônica, eu vou diminuir a solubilidade do meu composto em água. Então, obrigado a todos pela atenção e eu espero vocês na próxima aula.